uma dica para vocês de 3 passos para você perder o medo de planejar. E eu vejo que esse medo é muito comum. Eu converso com muitas pessoas que elas nunca realizam um planejamento justamente baseado pela perspectiva de que eles possam errar, de que eles possam se frustrar, de que eles possam talvez não conseguir realizar aquele planejamento. Mas se você acredita que você vai executar com perfeição qualquer planejamento, você está errado. Sinceramente, você está errado. Qualquer pessoa que acredite que consegue desenhar um planejamento que vai funcionar em todas as suas etapas, em todo o passo a passo, até chegar em um resultado exatamente da forma como você definiu, você está errado. Isso não tem como acontecer. Ninguém tem esse dom de tamanha perfeição em realizar um planejamento. E um planejamento, ele é baseado, logicamente, em cima de uma visão daquilo que você quer realizar e uma expectativa de o que é aquilo que você quer realizar. E eu vou te dar 3 dicas então para você vencer esse medo de realizar um planejamento e finalmente começar a caminhar nessa direção para conseguir se planejar e realizar muito mais no seu negócio, na sua vida. Olha só, primeiramente, você tem que decidir que você vai agir com estratégia. Essa é uma decisão extremamente importante. Porque, primeiramente, decisão. Quando você decide, você se compromete com você mesmo. E agir com estratégia não é simplesmente agir. Agir com estratégia é você agir de forma coordenada para chegar no resultado. Olha só que interessante. Nesse momento, eu estou chacoalhando os meus braços aqui e isso são ações. Isso são ações. Eu estou agindo. Mas eu estou realizando alguma coisa? Na verdade, eu estou agindo de forma estratégica? Não. São simplesmente ações, são movimentos. Então é importante se colocar em movimento, mas que não seja qualquer movimento. E justamente quando você tem uma visão daquilo que você quer realizar, quando você tem um foco que você quer atingir, você consegue fazer uma estratégia, um planejamento direcionado para atingir aquilo que você quer. Então, primeira dica, decida agir estrategicamente. Haja coordenadamente. Haja dentro de um passo a passo para que se construa o seu planejamento. Segunda dica para você realizar um planejamento que funciona. Faça um plano que cabe no seu tempo. Porque muitas pessoas caem na armadilha de colocar 20 tarefas por um dia. Só que se você colocar do lado das tarefas quanto tempo você demora para realizar cada uma delas, você já pode perceber que dentro de um dia, muitas vezes a gente acaba colocando uma semana. Não existe tempo hábil para realizar tudo aquilo que a gente quer realizar. E aí volta o ciclo da frustração, porque no nosso inconsciente a gente sabe que é impossível realizar tudo aquilo. E mesmo se comprometendo e, obviamente, não conseguindo realizar tudo, a gente reforça o sentimento de frustração. Poxa, mais um dia que eu não consegui realizar tudo que eu gostaria de realizar. Então, defina uma meta, alguns objetivos, algumas tarefas que você consiga fazer dentro de um dia. E desenhe o seu dia a dia. Cadencie essas tarefas para elas irem acontecendo aos poucos e que elas caibam dentro do seu dia. E seja modesto, inclusive. Eu costumo trabalhar com 3 objetivos principais para um dia. Muitas vezes, algumas vezes até 4, mas não pode passar muito disso, porque senão ficam muitas atividades dentro do mesmo período, você não consegue se coordenar para fazer tudo aquilo acontecer. Imprevistos podem acontecer, então você tem que se coordenar para fazer acontecer principalmente os primeiros momentos, os primeiros eventos que são os mais importantes dentro do seu planejamento dia a dia. E terceiro tópico, pela qual você pode fazer um ótimo planejamento que vai funcionar, é tenha medo, mas vá assim mesmo. Apesar do medo que você pode ter de se frustrar, de não conseguir realizar o seu planejamento, a única forma de aprender a se planejar é planejando e muitas vezes errando. Só que aí você tem que fazer a engenharia reversa, olhar o seu planejamento e falar, caramba, o que eu fiz de errado que o meu planejamento não deu certo? Se eu estava planejado, isso aqui deveria acontecer, o que é que eu fiz que eu permiti com que isso não acontecesse? E aí é quando você começa a aprender com a sua vivência, com os seus erros. Porque você não consegue aprender a executar
uma coisa diferente na teoria. Aqui a gente está falando de prática, praticalidade, você tem que praticar. Então, pratique estratégia, pratique planejamento. Pegue um papel e faça o seu primeiro planejamento. Você vai ver que vai ter erros, vai ter coisas tortas, vai ter coisas que não vão funcionar, então você tem que olhar para aquilo e tirar lições e aprender. O que é que eu fiz aqui que eu não deveria ter feito? Ou onde eu coloquei o meu tempo que eu não fiz o que eu deveria ter feito? Muito você vai conseguir tirar de aprendizado quando você começar a analisar o seu planejamento. Mas primeiramente, você tem que perder o medo de se frustrar, assumir que eventualmente você vai se frustrar com seus resultados, mas vai aprender a se planejar melhor. Legal? É a dica que eu queria deixar para hoje. Não se esqueça de assinar o canal, tem um botão de assine aqui embaixo e eu te vejo no vídeo de amanhã. Um grande abraço!